Continuando a nossa aula, bom dia, boa tarde a todos, né? Quem não for meu aluno, estiver por aí, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos fazer agora a finalização da segunda parte, né? Sobre a quantidade de calor sensível, certo? Aliás, nossa aula é sobre a calorimetria, certo? Como que eu vou medir a quantidade de calor trocada entre os corpos? Uma delas é o calor sensível, certo? O que seria o calor sensível? O calor sensível é a quantidade de calor trocada quando os corpos sofrem uma variação de temperatura. O estado da matéria não se altera. Ou seja, se o corpo está no estado sólido, ele vai variar a temperatura, vai continuar no estado sólido. Se ele está no estado líquido, ele vai continuar no estado líquido. E se ele está no estado gasoso, ele vai continuar no estado gasoso. Mas vai ter um ΔT, uma variação de temperatura. Para a gente determinar a quantidade de calor sensível, é mc∆T, onde m é a massa em gramas, c é o calor específico do composto, ΔT é a variação da temperatura. Ok? ΔT é a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Logo, a gente pode concluir que o calor sensível, né? No lugar do ΔT é TF menos TI, então mc∆T. Existe um macete, uma regra para memorizar essa equação para o Enem, que é calor sensível é que macete, ó, que macete, tá? Para memorizar as letras. Que macete, ok? Então, na verdade, ó, a gente tem um exemplo aqui, ó, certo? Ó, eu coloquei que o C é o calor específico do composto, ou seja, esse C muda para cada elemento químico. A água tem um, só que ele varia. No estado sólido é um valor, no estado líquido é outro valor, no gasoso é outro valor. Isso aqui muda de acordo com o estado da matéria. Por exemplo, ó, a água líquida possui 1 cal por grama grau Celsius no estado líquido. Isso significa que... O que significa 1 cal por grama grau Celsius? Significa que para mim aquecer 1 grama de água a 1 grau Celsius, eu preciso de uma caloria de calor. Ó, 1 cal de calor, certo? Vale lembrar que a gente tem outras unidades para caloria. No sistema inglês é usado joule. Então, uma caloria equivale a 4,184 joules de calor. Exemplo, olha só que fácil o exemplo. Ó. 1 litro de água com massa de 1000 gramas está no estado sólido, sob temperatura de menos 15 graus Celsius. Certo? É gelo aqui, certo? Determine a quantidade de calor sensível para que o gelo comece a se fundir. Certo? Dado que o C do gelo é 0,5 cal por gramas grau Celsius. A gente vai ter calor sensível até o gelo começar a se fundir. A partir dali, já é calor latente, ok? E o calor específico do gelo é 0,5 calorias para cada grama grau Celsius de temperatura. Ou seja, vamos substituir os dados. Ó, Q é igual a mc∆T, delta, o T, né, que é o TF menos TI, onde TF é 0, TI é 15, ok? Então, vamos substituir, né? M, 1000 gramas, o C é 0,5 cal por grama grau Celsius, e o ΔT, né? TF é 0 menos da fórmula, com menos 15, menos com menos na matemática dá mais, ok? Então, ó, 1000 vezes 0,5 dá 500 calorias, grama se cancela com grama e grau Celsius se cancela com grau Celsius. Ok? Então, vai sobrar calorias de unidade, certo? 1000 vezes 0,5, 500. E 500 vezes 15, 75, mais 2 zeros, 7.500
calorias. Bem fácil, ok? Quantidade de calor latente de fusão. Ó. O que seria a quantidade de calor latente, né, de fusão? A quantidade de calor latente já diz tudo. É quando, na verdade, né, eu até vou dar um ESC aqui, ó. Porque não seria só de fusão. Tem de fusão, tem de vaporização também, tá? Só corrigindo aqui. Ok? Quantidade de calor latente. O calor latente ele é medido quando o corpo vai mudar a fase, o estado da fase desse composto ou matéria. Por exemplo, a água, que é gelo, vai se fundir e ficar no estado líquido. Ou a água, quando está no líquido e vai se vaporizando, ou estando em ebulição. Nessas partes aqui teremos temperatura constante, certo? Quando o gelo começa a derreter, o gelo, se eu medir a temperatura, já está a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo, ok? Então, nós temos a seguinte equação. Regra para vestibular. O calor latente é Q mole, para decorar as letras, tá? Porque tem que decorar a equação para o Enem, caso venha cair no Enem. Onde massa é em gramas, tá? Onde o calor latente L é a quantidade de calor latente para fundir essa substância. Ok? Essa quantidade de substância. Por exemplo, ó, o calor latente de fusão do gelo, a água sólida, é 80 calorias por grama. Perceba que não tem o grau Celsius. Por quê? Porque não tem variação de temperatura. Ok? Exemplo. 1000 gramas. Sempre aparece uma coisinha para ir ajeitando. 1000 gramas de gelo está se fundindo, virando líquido. Assim, qual será a quantidade de calor necessária para que o gelo se funda totalmente? Dado o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Ok? A fórmula é Q mole, né? Que é ml. Então, ó, como M é 1000 gramas e L é 80 calorias por gramas, substituindo os valores, que aqui eu já encontrei mais uma falha, que o meu PowerPoint ele não corrige, aí eu vou achando conforme vai dando a aula. Substituindo os valores na equação, temos, né? Massa 1000 gramas, L 80 cal por gramas, grama aqui está multiplicando, aqui está dividindo, se cancela, sobra calorias de unidade. E 1000 vezes 80, 80 mil calorias ou 80 quilocalorias. Ok? Só que no livro vai aparecer um problema assim, ó. Se não tiver no livro, eu vou botar para vocês. Qual a quantidade de calor para ferver 1000 gramas de gelo sob temperatura inicial de 20 graus Celsius? Dado que o L do gelo é 80 calorias por grama, o C do gelo é 0,5 cal por grama. Aí, o C da água é 1 cal por grama, tá? Eu montei uma tabela com os dados aqui, ó. A massa é 1000 gramas, não vai variar, né, nas mudanças de fase. O C do gelo é 0,5 calorias por grama, ok? O L do gelo é 80 cal por grama e o C da água é 1 cal por grama, tá? Quando nós temos o gelo variando a temperatura de ΔT de menos 20, ó, por que é ΔT 20? 0 menos com menos mais dá 20 positivo a variação. Então, o ΔT do gelo foi de 20, enquanto que o ΔT foi de 0, ó, a água ferve a 100 graus Celsius, né? Então, 100 menos 0 dá 100 graus Celsius o ΔT quando a água está no estado líquido. Ok? Montei essa tabela para a gente tirar os dados. Ok? O que a gente vai perceber? Ó, que o gelo está no estado sólido e nós temos o calor sensível. Recebe calor e varia a temperatura. Calor sensível.
Então, a quantidade de calor total é um calor sensível aqui, ó, tá? Do gelo, certo? Ó, calor sensível do gelo. Depois, essa água a 0 grau vai se fundir até ficar líquida. Então, nós temos calor latente, calor de fundente, água fundindo, fundente, sabe? Então, de 0 a 0 não vai variar a temperatura, até o gelo derreter e se tornar líquido. Então, nós temos o calor latente do gelo, ok? E depois, quando a água ficou líquida, recebe calor e ela vai ferver de 0 a 100, o ΔT, ó, e ela tem um calor sensível. Então, nosso exemplo acaba por aqui. Eu poderia falar até vaporizar a 120 graus. Daí nós teríamos mais um calor latente, mais um calor sensível. Calor latente de vaporização e calor sensível de vapor. Então, na verdade, o vapor ele queima muito mais porque, ó, quanto maior o processo, mais quantidade de calor eu preciso para manter a matéria naquele estado. Ok? Nosso exemplo termina aqui, então nós temos, ó, calor latente aqui, mais um calor sensível aqui, ó. A água ferve a 100 graus, então acaba aqui o nosso exemplo. Ok? Então, nosso exemplo é até aqui. Ok? Então, ó, nossa quantidade de calor total, né, ó, qual a quantidade de calor para ferver 1000 gramas de água? Ela ferve a 100 graus Celsius, mas a temperatura inicial é menos 20, tem gelo. Então, nós temos um calor sensível, MC ΔT do gelo, um calor latente, ML do gelo, e um calor sensível, MC ΔT, aqui, ó, essa parte aqui. Vamos substituir todos os dados da tabela, ó, começando pelo do gelo, né? Gelo, a massa é 1000 gramas, ok? O calor específico é 0,5 e o ΔT é 20 aqui, ó. Eu tenho um pequeno falha no meu problema aqui na minha conta. Eu diminuí 20 aqui e deu não é 40, é 20 aqui. 5 vezes 2, 10, aqui vai dar 10.000 e aqui vai dar 190.000. Quem sabe faz ao vivo a correção, né? Corrigi já uma falha aqui, né? Então, ó, o meu ΔT é o 20, ó, ok? Eu poderia botar o 20 aqui, certo? Mas eu botei os valores, né? 0 menos 20, por isso que ficou 20 aqui, tá? Mais massa, ml, ó, massa 1000 vezes o calor latente, 80, mais a massa que é 1000 vezes o calor específico que é 1, vezes o ΔT que é 100 menos 0, que dá 100. Então, multipliquei 1000 vezes 0,5, 500, menos com menos mais 20, 1000 vezes 80, 80.000, 1000 vezes 1.000, 100 menos 0, 100. Agora eu multipliquei 500 vezes 20, são 10.000, ok? 1000 vezes 80, 80.000 e 1000 vezes 100, 100.000. Somei tudo, né? 100.000 mais 80, 180.000, mais 10, 190.000. Ou, esqueci de corrigir aqui, né? (19 quilocalorias, ó. Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Dúvidas, vocês podem estar assistindo novamente a aula. É só fazer passo a passo. Professor, posso fazer separado o calor sensível do gelo? Sim, tu vai chegar nesse valor. E depois do MQL, o calor latente? Sim, tu vai chegar nesse valor. Depois da água? Sim, tu vai chegar nesse valor. E depois somar tudo no final? Sim, pode. Pode fazer junto? Pode. Pode fazer separado? Pode. Ó. Calor sensível, MC ΔT. Calor latente, ML. Calor sensível da água, MC ΔT. Entenderam a montagem da fórmula? Dúvidas, me chamem, ok? Finalizamos nossa aula por aqui. Dê um joinha, compartilhe os vídeos. Alguns alunos terão Meet
mas estará compartilhado no canal de vocês, também isso daqui, e no Classroom. Um abraço a todos e fui!